Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à aula 11 do curso de Metodologia Científica desenvolvido pela Unidade de Projetos, Tecnologias e Inovação da Secretaria Municipal de Educação de Esteio. Hoje nós vamos falar sobre o relatório, essa etapa final do processo de produção textual de uma pesquisa. Vamos lá? O relatório é a última fase do processo de escrita de uma pesquisa científica. Nele, você descreve o seu projeto formalmente, além, é claro, de já ter realizado a pesquisa e ser capaz de falar tudo sobre ela. Vamos lembrar o seguinte: a metodologia científica, como é elaborada, é muito praticada, ou pelo menos correntemente praticada, no ensino superior. E quando nós desenvolvemos o ensino através da pesquisa na educação básica, nós realizamos algumas adaptações. Contudo, a metodologia científica precisa de algumas etapas para ser possível de validar entre os pares. Um desses elementos é o produto final, que aqui estamos chamando de relatório por, claro, termos como público-alvo a educação básica. Se fosse, por exemplo, em um mestrado acadêmico, primeiro se desenvolveria o plano de pesquisa, se daria um aceite, portanto, para começar um mestrado, se realizaria a pesquisa durante o próprio mestrado e, ao final do mestrado, se submeteria uma dissertação para avaliação, que é, em linhas gerais, o relatório da pesquisa que está sendo realizado durante todos aqueles 2 anos. Em um caso de doutorado, seria uma tese e etc. Portanto, observamos que o relatório é um produto posterior à pesquisa. E, portanto, parte-se do pressuposto de que a pesquisa já está finalizada quando ele é elaborado. Cada feira científica tem um jeito de se formatar um relatório. No caso da FEMUSE, opta-se por não ter uma fonte única. A FEMUSE também disponibiliza alguns modelos que podem ser seguidos, mas eles não são obrigatórios. Caso você tenha dúvida, siga o modelo. Ele vai lhe ajudar a organizar o produto final da sua pesquisa. Quando se conhece outras feiras, é possível observar que algumas diferenças existem, mas nunca muito radicais a ponto de um trabalho exposto em um não ser possível de ser apresentado em outra. Afinal, os critérios de metodologia científica são muito parecidos entre as bancas e os avaliadores. Vamos a alguns exemplos dos tópicos que são trabalhados num relatório da FEMUSE. Em um relatório, nós dividimos as etapas e organizamos eles em 3 tipos. O primeiro são os pré-textuais. São compostos por capa, que contém o título, autores, a escola e o ano de desenvolvimento do trabalho. Possui uma folha de rosto, também com o título, com autores, o nome dos alunos, do orientador, do co-orientador, além de contatos, normalmente o telefone da escola, algum e-mail da escola, dos participantes e etc. Existem alguns itens que são opcionais em todas as etapas do relatório, como uma dedicatória, quando nós queremos agradecer alguém pelo trabalho. Isso é muito comum quando um pesquisador ou uma pesquisadora quer agradecer alguém que não teve uma ligação direta com o trabalho, mas possibilitou essa jornada acontecer, como um pai, uma mãe, um parente, ou enfim, alguém pelo qual nós consideramos muito. Também os agradecimentos, que normalmente são feitos também para familiares ou para agências de fomento, que permitem que a gente tenha o dinheiro suficiente para produzir uma pesquisa. E temos também, de forma opcional, a epígrafe, aquela frase ou aquele pequeno texto que tende a nos colocar dentro da temática, como um livro que nos inspirou ou a fala de alguém que nos levou também a realizar a pesquisa. E, claro, uma etapa muito fundamental que é a do resumo. Afinal, para que os pesquisadores e as pesquisadoras não percam o seu tempo lendo trabalhos que podem vir a não contribuir para o trabalho que elas mesmas ou eles mesmos estão desenvolvendo, lê-se primeiro o resumo para saber se vai valer a pena despender essa energia para ler o trabalho. Portanto, ele não é apenas recomendável, ele é obrigatório. Ainda nos itens pré-textuais, existem a lista de ilustrações, a lista de tabelas, a lista de abreviaturas e siglas, a lista de símbolos, caso eles estejam sendo usados no trabalho. Temos também o sumário, que é a relação dos capítulos e subcapítulos do relatório e as respectivas páginas. Isso também serve para facilitar a leitura. Caso eu não queira ler todo o seu trabalho e quero extrair alguma informação de forma mais ligeira, apressada, eu uso o sumário para saber como que eu vou encontrar essa informação mais rapidamente. Agora, nos itens textuais. Diferente de um plano de pesquisa mais etapizado em tópicos, o relatório consegue conglomerar algum desses tópicos do plano de forma a se pensar mais na linguagem e na leitura de quem está nos avaliando.
No caso, nós temos um tópico chamado Introdução, que pode conter a apresentação do tema e a sua delimitação, ou seja, o assunto está sendo trabalhado e como que se chegou, portanto, à delimitação desse tema, as justificativas, no caso, a pessoal e a social, o problema ou os problemas de pesquisa, as hipóteses e os objetivos, tanto geral os específicos. Essa introdução pode ser feita, inclusive, de forma em texto corrido, em que a gente pensa uma estratégia na hora da escrita para interconectar todos esses tópicos de forma que a leitura fique mais fluida. Ainda nos itens textuais temos, aí sim, os outros tópicos que já estamos acostumados do plano de pesquisa. Um tópico dedicado ao referencial teórico, outra à metodologia ou método, e aqui uma diferença em relação ao plano. Em um relatório, nós dividimos, de fato, a análise de dados e as considerações finais. Por que isso acontece? Em um relatório, nós já temos o resultado final da pesquisa. Um relatório é produzido quando a pesquisa de fato já foi encerrada, ou pelo menos ele é entregue com a pesquisa encerrada. E na análise de dados, nós nos focamos, então, em explicar como os dados que foram coletados podem contribuir para a pesquisa e para o conhecimento que está sendo formulado. Enquanto nas considerações finais ou na conclusão, se trabalha o que o pesquisador, de fato, com todo o trabalho e com todo o processo, aprendeu e pôde contribuir para o conhecimento acumulado da humanidade. Além desses itens textuais, temos os itens pós-textuais, como as referências, que são obrigatórias, afinal, sempre temos que dizer de onde estamos retirando as informações que estamos colocando de terceiros em nosso trabalho, um glossário, caso existam palavras que não são tão comuns na linguagem cotidiana ou que tenham características muito técnicas e localizadas, e, claro, anexos como fotos, outros trabalhos, relatórios diversos, enfim, que possam ser utilizados inclusive para o leitor compreender melhor a sua própria escrita do relatório. Vamos agora a algumas dicas para se desenvolver um bom relatório. É importante ser objetivo, mas também é importante que não se tenha medo de se alongar na escrita. Escreva o suficiente. É importante demonstrar eloquência. O que não pode é ser prolixo. Um relatório não tem limite de páginas, mas pense no seu leitor e tente não se alongar em explicações que podem não ser muito objetivas, conforme falamos anteriormente. E a FEMUSE não pede um padrão de fonte para o relatório, mas dispõe de um template como sugestão. Na dúvida, use-o. Essas são as nossas referências e, como sempre, deixamos na descrição do vídeo alguns elementos que podem ajudar você nesse processo, como sites, matérias, livros, artigos e etc. Lembrando que ao final da próxima aula, a terceira, vocês vão encontrar o último teste desse curso e precisam realizá-lo para a certificação. Até lá!